aprendi ela e eu gosto muito dela, tá? Os nossos pais, eles são culpados que não têm culpa. O meu pai, ele sempre... a gente fazia alguma coisa errada, tirava uma nota mal na escola, fazia alguma coisa assim errada, a gente tinha que tirar leite. E eu acho que isso é com toda a empresa, né? O pai que tem empresa aí, que tem que trabalhar, o filho vai trabalhar quando? Quando faz uma coisa errada, né? Então, mas não é que eles são culpados, eles não são culpados, eles não têm culpa. Tanto que meu pai, ele... essa foto aqui representa muito minha infância, tá? Ele me ensinou esse amor pelos animais, foi meu pai que passou. Então, ele não é culpado por, né, eu não ter querido entrar de cara aí no tambo já, tá? Aí, em 2019, foi quando, né, eu tive o maior contato com vaca de leite dentro da faculdade, tá? Porque eu sempre tive contato com vaca de leite, como eu disse para vocês, essa foto aqui. Que foi no projeto de mestrado aí de uma amiga minha, que eu vi que o vaca de leite é além de tirar leite, tá? É além do lado do castigo que eu era aplicada quando eu era criança. E eu dou graças a Deus até hoje que eu participei desse projeto aí, que eu trabalhei de graça, porque eu acho que todo mundo aí mais faz na faculdade é trabalhar de graça. Eu dou graças a Deus que eu trabalhei de graça, porque eu aprendi muito, tá? E eu falei, é isso que eu quero trabalhar com gado de leite. Bom, só que daí eu tinha um outro desafio agora, que era entrar na fazenda de novo, só que como outra pessoa, vamos dizer assim, porque eu agora não era só mais a filha do Polenta, né? Eu era uma graduanda em veterinária em processo. Eu tinha que demonstrar interesse pela fazenda. Eu tinha que falar, olha, eu quero fazer parte disso e mostrar que eu queria fazer parte disso. Então, foi um processo de construção com o dono da fazenda, e esse dono da fazenda é meu pai. Eu acho que aí tem uma relação que não é só um dono da fazenda, né? É um pai, ele me criou, ele sabe meus pontos fracos, ele sabe meus pontos fortes. Então, foi um processo bem difícil, mas a gente vai continuar falando disso mais um pouco, tá? Se eu errar alguma coisa, gente, se eu falar alguma coisa que, tem alguém que não concorde, eu peço desculpas desde já, tá? Porque eu vou passar um pouquinho da minha experiência aqui. Querendo ou não, estou na graduação ainda, né? Também em processo de formação aí, tá? Bom, então eu decidi lá em 2019 eu ia trabalhar com gado de leite. Aí quem conhece a expressão de bicuda, eu entrei de bicuda na fazenda do meu pai. Ele tomei um esporro aí na bunda e entrei de bicuda. Tomei um bico e entrei na fazenda. Eu fiz uma imersão, tá, dentro da fazenda, eu quis saber tudo, eu queria saber animais, eu queria estar lá, eu queria fazer tudo isso, tá? Para vocês terem uma ideia aí de onde que fica, né, do que eu estou falando, uma hora eu vou falar da fazenda, uma hora eu vou falar do SET, porque o SET é a nossa forma carinhosa de se referir lá à fazenda. Ela se localiza em Guaraciaba, tá, que é aqui no extremo oeste de Santa Catarina, fica a 40 quilômetros da divisa com a Argentina. E Guaraciaba, em Tupi, Guarani significa raio de luz, tá? É só porque eu acho bonito mesmo. E essa é a entrada da cidade. Então, eu entrei de bicuda na fazenda, né? Mas nem tão de bicuda assim, porque eu já tinha uma certa noção, né? Eu sabia fazer ordenha, eu sabia o que era pré-dip, eu sabia o que era pós-dip, eu sabia o que era teste de caneca, isso aí tudo eu aprendi nos meus castigos aí, tendo que tirar leite, tá? Mas eu tinha pouco conhecimento, eu aprendi muitas coisas aí com essa minha amiga no mestrado, aprendi várias outras coisas aí na faculdade. Nas primeiras fases a gente não aprende muita coisa, né? A gente já quer, eu já quero ter clínica, eu já quero ter gado de leite, mas não tinha nada disso. Então, eu fui fazer curso de ensinação, tinha simpósio em Chapecó, eu ia, tinha simpósio aqui em Lages, eu ia, tinha congresso não sei aonde, eu ia, e fui adquirindo conhecimento, e eu adquiri muito conhecimento, e depois disso tudo ainda faltava confiança. Aí eu me peguei numa situação muito difícil, porque na minha cabeça faltava conhecimento, na minha cabeça faltava, eu estou demonstrando interesse, eu estou demonstrando que eu quero entrar na fazenda, só que eu não tinha todo o conhecimento que meu pai tem, por exemplo, né? Só que eu estava totalmente errada, tá? Eu tinha teoria, e meu pai sabia que eu tinha teoria, mas o chefe, ele tinha muito mais prática. Ele sabia muito mais coisa que eu na prática. Não que na teoria ele não saiba, ele sabe muito. Olha, tem coisa que ele sabe muito mais que eu, mas a prática, com certeza, ele me dava de 25-0. Então, eu falei, agora eu tenho que mudar a minha prática para entrar de bicuda na fazenda e não tão de bicuda assim, entrar na minha forma, como eu queria entrar. Então, eu tinha que mostrar fazendo, eu tinha que saber, olha, e perguntando também, é claro, né? Mas mostrar fazendo. Eu ia lá, aqui eu botei uma foto aí, que foi um dos primeiros casos aí que eu peguei na fazenda. Na verdade, foi um outro primeiro caso que eu vou falar para vocês, que foi de uma discórnia, que foi mal feito e tudo mais, e deu bicheira. E não, porque não vai curar, isso é muito difícil curar, porque não sei o quê,
É difícil curar porque eu tenho que ir lá todo dia, tenho que lavar, tenho que fazer todo aquele cuidado. E eu não. Eu vou mostrar fazendo. Eu vou curar essa bezerra. E eu, a partir daquele momento, eu peguei o bezerreiro um pouco para mim, sabe? Porque o bezerreiro, quem conhece aí um pouco de fazenda de leite, sabe que, a pessoa faz a lida do bezerreiro, né? A maioria, não tô falando que todas as fazendas sejam assim, né? Mas faz a lida do bezerreiro correndo e acaba deixando passar coisas. Então, eu peguei o bezerreiro para mim para mostrar, olha, eu vou mostrar fazendo o que eu posso dar certo. Curei a discórdia mal feita lá da bicheira, beleza, foi um pontinho a mais. Aí eu tinha que também questionar, certo? Ah, por que meu pai fazia tal coisa que eu não fazia, por exemplo? E às vezes questionar de uma forma mais incisiva, então mostrar que, olha, e se a gente fizer assim? Se a gente fizer assado, pegar um grupo de animais, por exemplo, e fazer, olha, desse grupo de animais eu vou fazer do meu jeito, o grupo desse o senhor faz do jeito do senhor, certo? Certo. Claro que também tem que ter uma certa flexibilidade do dono da propriedade, que no caso era meu pai, né? Ele me deu essa flexibilidade e eu fui mostrando, olha, se for assim dá certo, se for assim também é bom. Então, se der errado também é complicado, né? Aí a confiança cai um pouco, mas eu fui mostrando que dava para fazer de outras formas e fui mostrando que dava certo. Aí, o processo de confiança ele ainda tá, né? Informação, mas ele tá muito, muito melhor. Negócio que eu aprendi a lidar e eu tô pegando aí aos poucos, tá? E tá em um processo de formação e quase top, vamos dizer assim, tá? Bom, ainda nessa parte que eu entrei na fazenda, né? Eu nunca vou me esquecer, eu acho que que é filho de produtor, quem aí tem contato com fazenda, seja de gado, de corte, gado de leite, enfim, ovinos, suínos, qualquer coisa. Eu entrei numa aula, eu não vou falar também qual aula e tudo mais, presencial ainda, e um professor perguntou, no começo da aula, assim, um professor novo, quem é que tinha feito estágio nas férias? E toda a minha turma levantou a mão. E eu não levantei, mano. E ele olhou assim, mas bah, pesado, é muito tempo ficar sem fazer nada, né? Nossa, sabe quando ter fé, você, assim, sabe? Porque, querendo ou não, eu faço estágio, faço, mas quando a gente tá de férias, meu estágio é no set. Meu estágio é com meu pai, meu estágio é entrando na fazenda, é inseminando vaca, é dia 31 de dezembro, indo fazer parto. Então, o meu estágio era no set, aquilo me doeu bastante. Só que ele também não sabia, né? Os professores às vezes não têm noção. Só para mostrar para vocês que tem que entrar mesmo, né? Os estágios foram lá. Então, férias é no set. Aí também, né? Para entrar em algum lugar, para entrar numa fazenda, e se seja em qualquer produção, a gente tem que conhecer a propriedade, a gente tem que saber quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Tem que conhecer os animais. Tem que saber que em uma fazenda de gado e leite, a gente não tem só vaca em lactação. A gente tem uma parte que é vaca em lactação. Por exemplo, lá em casa, a gente tem 350 fêmeas. Dessas 350 fêmeas, 137 estão em lactação. Então, não é só vaca em lactação que tem. A gente tem bezerra, a gente tem terneira, a gente tem novilha, a gente tem vaca seca e pré-parto, a gente tem vaca em lactação. A gente tem que pensar, além disso, dos bichos, que a gente tem que dar comida para todos esses bichos, a gente tem que dar saúde para todos esses bichos, a gente tem que dar conforto para todos esses bichos, e todos esses bichos, todo esse rolê é gerido por pessoas, tá? Então, aqui entra a palestra da semana passada, que eu acho que foi muito proveitosa. Quem achou que não ia mexer com pessoas, eu tenho o maior BO, tá? A clínica é o mais fácil, mexer com pessoas, que é difícil, tá? Mas isso é uma coisa que, se for um ponto fraco aí de quem está assistindo, a gente tem livro para isso, tem que treinar, tem que buscar e adquirir conhecimento, tá? E tem que saber também que, como eu falei, não são só vacas em lactação. A bezerra de hoje é a terneira de amanhã, a terneira de hoje é a novilha de amanhã, entende? A novilha de hoje é a vaca que vai ser a primípara de amanhã. Isso aí tudo tem que ter um manejo certo, um manejo adequado para esses bichos, sabe? Você não pode só, eu só vou dar importância para minhas vacas que estão em lactação, que são as que me dão dinheiro. Tá errado, tá? Então tem que ter essa noção que tem mais do que vaca em lactação na propriedade leiteira, tá? Na nossa empresa lá, então, lá no SET, a gente é uma empresa familiar, tá? Considerada uma empresa familiar, porque a gestão é feita pela família, né? Pelo meu pai, tem minha irmã aí que auxilia também. A gente trabalha com 2 casais lá, 2 capatazes ainda, e as empresas parceiras, né? Você tem que saber que você também não trabalha só com, por exemplo, empregado, vamos dizer assim. Você tem empresas parceiras que vão trabalhar para você também, e mais a gestão. A gestão aí são as pessoas que vão ser responsáveis, tá? Pelas pessoas que estão na propriedade, vou focar bem nisso hoje, pessoas que estão na propriedade, e pelos animais também, tá? Tem que saber como se comunicar, tem que saber o que precisa melhorar e como melhorar e desenvolver técnicas para isso, tá? Acho que
Aqui era mais ou menos isso que eu queria falar. Aí vamos entrar um pouquinho na rotina mesmo, tá? Se alguém quiser saber depois, você falou que tem 137 animais em lactação, beleza? Quanto é a média desses animais, alguma coisa em específico da nossa propriedade, vocês podem, aí vai ter meu contato no final da palestra, vocês podem mandar para mim sem problema nenhum, tá? É porque, como eu falei, 45 minutos aí para falar de uma rotina de uma fazenda de leite é um pouquinho corrido, tá? Então, vamos pensar assim, de uma forma meio global, o que, que a gente tem numa rotina aí de uma fazenda de leite, que o médico veterinário tem que saber, que as outras pessoas que trabalham na fazenda têm que saber, tá? A gente tem a ordenha, beleza? A gente vai ter manejo de bezerras, peso ao nascimento, mortalidade do bezerreiro, peso ao desmame, por que, que isso é importante? Isso vai refletir lá na vida produtiva da vaca depois ou na vida depois, tá? O manejo de terneiras e novilhas aí, quando inseminar a primeira vez a novilha, tá? Tem aí uns estudos mais recentes que falam em altura de ser, não tão recentes assim, mas que o indicado para bovino leiteiro aí é por altura de cerneira, de 125 centímetros mais ou menos, então, e o peso é o primeiro cio, tá? Esse peso tem que ser de 360 a 380 quilos, e uma idade de 12 a 14 meses, tá? Não antes de 12 meses, na novilha holandesa, tá? Porque diferentemente da Jersey, porque a gente tem uma Jersey, tá? Só para não falar que a gente só tem holandesa, a gente tem uma Jersey, que é a Baby. Diferente da Jersey, o holandês ele tem bastante, que é da raça, né? Um problema com parto, né? Distocia em parto. Então tem muito, se insemina antes dos 12 meses, por exemplo, atingiu a idade cerneira ali, atingiu o peso, mas está com baixo de 12 meses, corre muito risco de distocia e nascimento do natimorto, tá? Então, isso são coisas que o médico veterinário tem que saber. Você tem que ter uma noção de reprodução. Eu não vou falar, claro, o que é tudo isso aqui, tá? Porque vocês vão, quem não teve já, o bovino de leite vai ter, com o nosso excelentíssimo Thaler, que é muito bom nisso, e o Jean. Então, você tem que ter uma certa noção do que é intervalo entre partos, o que esse intervalo entre partos vai interferir na reprodução, diagnóstico de gestação, em quanto tempo tem que fazer, por que é importante fazer diagnóstico de gestação, porque desse diagnóstico de gestação você vai secar a vaca, tá? Você vai separar a vaca, dias em lactação. Quanto mais dias em lactação, melhor. Não é bem assim, tá? Então, tem coisas que vocês têm que ter certa noção e quem quer trabalhar com bovino de leite tem que saber, tá? Nutrição. Quando é que eu vou plantar? Como é que tem que estar o silo? Como é que eu faço silagem? Isso tudo tem que ter uma noção também, tá? Isso tudo a gente vai aprendendo ao decorrer da faculdade, então tem que ir guardando aí numa caixinha, como diz a Mary. Aparições. Período seco, distocias, distúrbio metabólico de transição, tem que saber. Tem que saber o que é cetose, tem que saber o que é hipocalcemia, tá? No caso da nossa GRCI, tem que saber tudo isso, beleza? E saber como desenvolver, saber como identificar. Conforto, tá? Conforto aí, a gente trabalha com compost barn, tá? Então, a cama tem que estar seca, umidade de cama é um problema. Estresse térmico, tem que trabalhar com estresse térmico, não sei se vocês estão vendo aqui que a gente tem ventiladores, tá? A gente, lá no caso nosso do set, gente, se eu falar muito rápido, alguém abre o microfone aí, porque eu sou meio que uma metralhadora, assim. Quando eu falo do que eu gosto, eu falo muito rápido, tá? A gente tem uma linha aqui ó, de ventiladores, que depois vai mostrar um pouquinho melhor. Mas a gente devia ter mais uma linha de ventiladores aqui no meio, sabe? Porque a nossa cama, aqui no meio, e mais uma na cama, porque a gente tem só 2 linhas de ventiladores na cama. Isso acaba dando uma certa umidade, por mais que seja no oeste, seja um pouco mais quente, lá acaba gerando certa umidade. Falta ainda uma linha de ventilador pra gente, tá? E aí é que entra de conhecer os gargalos, né? Você tem que conhecer, por exemplo, tá me faltando uma linha de ventilador. Tem que saber os gargalos, tá, da produção que você está envolvido. Tem que conhecer as construções, né, fazer aquele manejo de administração e gerenciamento, a tal da tag, tá? E eu acho que toda produção animal mexeu com dinheiro, né? Não basta o tanto de amor que você tiver, se o saldo for negativo no final do mês, eu vi isso, é uma frase do Antônio Schacker, né? Não tem amor que aguente saldo negativo no final do mês, tá? Então, você tem que conhecer os gargalos aí da tua produção. No caso da nossa produção, na produção leiteira, aí a gente tinha um gargalo bem grande, que é energia. Eu acho que todo mundo que produz leite aí sabe que energia é um gargalo bem grande, né? Você gasta sempre mais, parece. Tem uns projetos de placa solar e tudo mais, no nosso caso a gente botou um biodigestor, tá? Quem quiser saber mais também sobre biodigestor, pode me procurar. Mas o biodigestor, o que é? É basicamente uma câmara de fermentação, onde vai ter bactérias anaeróbicas ali que vão funcionar na ausência de oxigênio e vão gerar energia, tá? E aí, a partir daí, essa energia aí que vai manter a propriedade, tá? A partir dos dejetos.
que é matéria orgânica, que é uma matéria orgânica hidratada, né, que vai ter fezes e urina. Bom, eu vou mostrar para vocês algum dos nossos gargalos, então. Por que eu escrevi nossos aí em caixa alta? Porque cada propriedade tem um gargalo. Não adianta você achar que, vou chegar lá no fulano de tal, o gargalo vai ser o mesmo que na propriedade do seu polenta. Não vai ser, tá? Cada propriedade vai ter um gargalo. No nosso caso, eu sei que pela foto aqui parece que o nosso gargalo é o manejo de dejetos, mas não é. Já foi, tá? Mas a gente está resolvendo com o biodigestor. Um dos nossos gargalos lá é o tal do scraper. O que está acontecendo lá? Eu não sei se é essa. A gente vai, na verdade, é essa linha aqui de corredor, que ela é bem estreita, tá? Mas o que é esse scraper? Esse scraper nada é facilitar a vida do funcionário, né? Aquela raspagem de merda que todo mundo adora fazer em fazenda de leite, só que não, né? Então, o scraper foi desenvolvido para isso, que nada mais é que puxar todos esses dejetos, né? No caso, esses dejetos vão parar aqui, esse vai cair aqui, daqui vai cair numa composteira aqui que vai gerar energia através do biodigestor. Beleza. Por que é um dos nossos gargalos? Porque isso aqui tá matando bicho pra gente, tá? Esse espaço de corredor aqui tá muito pequeno, o que acontece? Esses animais aqui não vai dar para vocês verem, mas, até aqui os animais não vêm, tá? Para cá eles não vêm. Aqui, os animais estão para cá, para dentro, tá? Os animais que ficam aqui no final, aqui nesses canzinhos do final, o que acontece? Esse scraper, ele vem, traz aí os dejetos, certo? Quando ele chega no final, ele volta. E essa volta do scraper é que tá trazendo problema pra gente. Tá tendo bastante acidente, tá? Com nossos animais, e quem trabalha, quem sabe, conhece aí fazendo leite um pouquinho, sabe que o produtor fala, minha vaca caiu aqui e abriu as pernas. Tem muito pouco o que fazer, né? Porque provavelmente ela rompeu aí o ligamento redondo, tá? E isso é o que tá acontecendo com nós. A gente já perdeu 3 animais lá, tá? Então, um caso é esporádico, né, gente? O segundo caso você já desconfia, o terceiro, opa, tem problema, tá? Então isso é um dos nossos gargalos que a gente vai ter que resolver, tá? Que a gente tá perdendo bicho. A gente perdeu uma primípara aí, uma novilha muito boa, uma genética muito boa, prenha de 6 meses. A gente perdeu uma vaca de uma lactação muito boa. Então, isso a gente vai ter que ver. Então, por isso que eu falo, tem que conhecer os gargalos de cada propriedade. Cada propriedade é uma. Você pode ir numa propriedade que não tem problema nenhum com o scraper. O scraper é incrível, funciona muito bem. Não tô aqui também criticando a empresa que fez, tá? Só para deixar bem claro. Mas pode ter outro problema. Pode ter problema do dejeto que a gente falou. Então, você tem que conhecer os gargalos de cada propriedade. Não tem receita de bolo, tá? Aqui, só para vocês terem uma noção do nossos... São 3 galpões lá, tá? Então, a divisão de lotes. Aqui fica o lote bom, que a gente fala, que é um lote de maior produção, onde tem as novilhas. Aqui fica um lote de produção um pouco mais baixo. E aqui no finalzinho, que é dividido por uma cerca, a gente tem o nosso preparo, tá? Aí os animais, nos últimos 20 dias aí da gestação, entre os 20 e 10 últimos dias da gestação, aí, dependendo da qualidade do registro zootécnico, tá? Elas vão para essa área aqui de parição, tá? Eu gostaria que essa área fosse na grama aqui, mas coisas a arrumarem, tá? Bom, aí o médico veterinário. O que o médico veterinário tem que saber? Putz, eu já falei um monte de coisa, tem que saber mais coisas ainda, Lana. Bom, se eu falar para vocês que tudo isso aqui em cima, meu pai resolve. Meu pai sabe lidar, meu pai sabe ensinar, meu pai sabe o que é intervalo entre partes, ele sabe o que é dela, ele sabe por que tudo. Ele sabe por que uma vaca não pode, por que não pode ficar aplicando boosting toda hora para ficar aumentando a lactação, tudo isso ele sabe. Manejo de dieta, administrar. E aí, aonde é que eu entrei? Bom, aí eu resolvi os pepinos, né? Que nem eu falei, vou mostrar para vocês fazendo. Resolvi os pepinos invisíveis e os visíveis, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouco o que é isso. Porque tu não vai entrar na propriedade achando que, eu vou mexer com qualidade de leite, com clínica, com necrópsia, só vou fazer o que eu gosto. Não é bem assim, tá? Às vezes, para te mostrar que tu é capaz, tu tem que resolver esses pepinos aí, tá? Agora aí eu vou entrar um pouquinho no que eu falei, que eu queria uma participação de vocês, se vocês gostariam de ajudar, tá? O que vocês estão vendo de errado com esse bicho aqui? Com essa vaca aqui? Não sei, para mim parece que os corta abaixo, mas não sei. Pra Luana se corta abaixo, mas alguém aí quer participar? Eu sei que tem gente aí que sabe o que tá de errado com essa vaca, tá? Mas vocês estão vendo aí que ela tem
uma massa aí nesse lado. Olha, eu sou muito ruim com direita e esquerda, tá? E segundo o Zé Crestani, isso é coisa da gente do oeste, porque tu fala, vai, pega a direita, tem que olhar a mão, a pessoa vira a esquerda e tudo mais. Então eu sou meio ruim com direita e esquerda, tá, gente? Mas eu acredito que aqui seja esquerda, tá? Mas ela tinha uma massa aí na região do abdômen, bem baixo, assim, na barriga mesmo, sabe? E que não era um abscesso, não era coisa que tinha passado despercebido nos olhos de outras pessoas, que tem que treinar teu olho, eu sempre falo. Os problemas, eles às vezes não estão, olha, tô aqui, tá? Você tem que dar uma treinadinha para ver eles. Mas ela tinha uma herniazinha ali nessa região, que era duro, tá? Foi resolvido aí com uma cirurgia simples, tá? Foi puxado para dentro e tudo certo. Mas é coisas que a gente tem que parar para ver e às vezes não é visto por outras pessoas. Então, tu tem que olhar os animais, tu tem que caminhar entre os bichos. Ah, o veterinário tá lá andando no meio do campo. Não, o veterinário tá procurando problema que as outras pessoas não veem às vezes, tá? Por falta de treinamento, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, tá? Esse bicho aqui tá claro, né? O que vocês estão vendo errado. Mas ele tava com uma área de alopecia muito grande, tá? Esse bezerreiro também, como eu falei pra vocês, o bezerreiro foi uma coisa que eu peguei pra mim e falei, não, isso aqui, vamos ajeitar, sabe? E eu cheguei um certo dia, vocês podem ver que a foto aqui é de noite, tá na ordenha da noite. Tava, sempre que eu tô lá, tô na ordenha, eu pego e vou dar leite pros bezerros, tiro aquele tempo para ver se tá tudo certo, como é que tá a fezes, como é que tá o bicho, né? Cheguei lá, me deparei com isso aqui. Uma área de alopecia muito grande na face. Aqui até essa foto foi tirada um pouquinho depois, mas ela tinha essa perna aqui, na traseira dessa perna também tinha uma área de alopecia muito grande. Aqui também, o rabo, como vocês podem ver, o rabo tá pelado, tá? Isso aqui não foi raspado, não, para manejo de diarreia, não. Isso aqui tá raspadíssimo, não tinha nada, nada. E tu pegava, passava a mão na bezerra, saia tufos e tufos de pelo, tá? Umas áreas vermelhas, tá? Isso aqui, claro, eu tava lá na segunda, terceira fase, né, gente? Para isso que eu digo, não precisa saber tudo, mas tu tem que ter contato, tá? Eu mandei foto para uns amigos meus e tal, cheguei a uma conclusão que eles estavam meio que teimando comigo, mas é sarna. Falei, não, então é sarna, vou medicar para sarna. Mediquei para sarna e eu não sei aqui tá a evolução do bicho, tá? Essas fotos estão um pouquinho ruins, mas foi meu pai que me mandou. Ele se esforça, mas coitadinho, eles são assim, né, com as câmeras, não conseguem tirar umas fotos muito boas. Mas dá para vocês verem, né, que, ó, olha o rabinho aqui, já não tá mais pelado, tá? Então foi uma coisa que, ó, mostrei fazendo e deu certo. Uma coisa que eles não tinham visto, por incrível que pareça, tá? E isso não é, vocês não podem culpar as pessoas que trabalham, tá, gente? Isso, a pessoa que tá no bezerreiro, ela tem tempo para abrir o bezerreiro pro bezerreiro, olhar bezerro pro bezerro. Ela não tem que, sei lá, virar a cama depois da comida para as terneiras, fazer mais um monte de coisa. Então, isso é uma coisa a ser pensada, que é uma coisa que a gente está discutindo lá também para melhorar, que é um dos nossos gargalos, tá? Agora eu vou dar uma forçadinha um pouco maior, mas o que vocês estão vendo nesse bicho aqui? Mas uma forçada muito grande, na verdade. Mas ela tinha um pouquinho de sangue, tá? Sangue pela narina. Tinha um muco ali, mas ela tinha um pouquinho de sangue. Aí a gente foi olhar na narina ali. Claro que eu também não sabia, né? Mas tinha rolado um trauma ali por causa de formiga, tá? Coisinhas pequenas que, assim, ó, podia não ser um trauma de formiga, podia ser outra coisa, podia ser um corrimento nasal, sei lá, super purulento, ou mesmo uma hepatite aí, que seja. Podia ser qualquer outra coisa mais grave, entendeu? Graças a Deus que não era, mas vocês têm que pegar os pepinos antes deles virarem uma coisa maior, sabe? Então, às vezes, podia não ser tudo aquilo, era só um trauma por formiga, beleza, um sprayzinho ali, tranquilo. Mas podia ser outra coisa, tá? Aqui, esse bicho aqui, que dá pra ver bem claro, né? Mas quando eu cheguei, essa vaca aqui, ela tava lá no... Eu tava longe da casa, ficava no piquete das vacas secas, tá? Umas vacas secas que ainda não tinham subido pro reparto, então ficava um pouco mais longe da casa. E eu desci lá dar uma olhada, ver se tinha algum bicho no cio, alguma coisa, e tinha uma puta de uma massa no olho desse bicho, tá? Que também ainda não tinha sido visto. A massa, ela não tava totalmente exposta, ela tava mais interna. Então era uma coisa que, de longe, a gente vê que tá um pouquinho ali, um pouquinho aumentado de volume e tudo mais, mas de perto, quando a gente ia ver, era uma massa. Aí, segundo o médico aí, o veterinário que fez a cirurgia, era um tumor, né? Claro que a gente não tem como ver isso sem fazer uma citologia aspirativa, aí, uma coisa assim. Mas foi feito aí a retirada do olho e tava tudo certo. Depois a gente fez o manejo aí, de cuidar, né, e tudo mais. Eu fiz, né, ajudei na cirurgia. Mas são coisas que você tem que ir treinando o olho, sabe? Que não adianta, tu tem que ver o problema antes dele estourar, tá? E isso aqui, onde é que tá o problema disso aqui? Em tudo. Tá amarrado com uma sacola plástica.
Isso foi na ordenha, por isso que eu disse também que vocês têm que conhecer, a gente tem que conhecer com quem a gente trabalha, né? Isso foi no dia 30 de dezembro, na ordenha da noite, também eu estava na ordenha da noite. E me deparei com isso aí. E eu, mas como assim tem essa teteira? Isso aqui implica em CCS, isso aqui implica em mastite. Dito e feito, assim, na outra semana estourou mastite em 10% das vacas na lactação, sabe? Passaram por essa teteira que estourou mastite. Vamos dizer, cobrar isso aqui, né? Porque a gente pode cobrar, faltar com respeito que não. Mas quem que eu ia cobrar isso aqui? Eu ia cobrar do pessoal, dos ordenhadores. Os ordenhadores, provavelmente, eles viram, certo? Porque eles amarraram uma sacola aqui, tentaram dar um jeito. Claro que não foi o melhor jeito do mundo, mas eles foram instruídos para dar o melhor jeito do mundo? Talvez não. Mas já foi falado, não é resolvido. Então eu vou tentar falar de outra forma. Mandei um áudio brincando, olha, se CS grita mastite, tô aqui, vem aqui que a mastite tá aqui. Você tem que fazer de uma forma diferente às vezes. Falei pro meu pai, no outro dia estavam os caras lá responsáveis, tá? Que é uma empresa que é responsável pelos materiais de ordenha, aí trocou o negócio, entende? No dia 31 de dezembro, querendo me amar, mas foram lá e trocaram. Então, eu acho, às vezes, é muito de como você se comunica. Às vezes tem pessoas que, pintando, bordando, falando com jeitinho, elas não entendem. Mas talvez tirando com elas, fazendo uma brincadeira, elas entendam. Ou talvez falando, pintando e bordando, elas entendam. Isso vai muito de cada pessoa que você trabalha, né? E aí que se encaixa também a palestra que a gente teve na semana passada, tá? E eu sempre falo, né? Cuidado pro pepino. Tem essa vaca aqui. Que problema que essa vaca aqui tem? Essa vaca aqui não tem problema nenhum. Isso aqui é conforto, tá? Só queria mostrar que nem tudo. Não sei só problema, tá? Aqui tem um conforto também. E eu sempre falo, né? Que eu ia falar agora para cuidar pros pepinos não virar esse chuchu espinhoso aqui, tá? Para não problema que depois não tem o que fazer. Que se tu botar a mão parece que piora, tá? Então, por isso que eu falei, tem que treinar o olho, beleza? A gente já tá entrando no final aí, eu acho que eu tô falando demais, não sei. Mas eu insisti muito nisso e eu quero insistir mais um pouquinho nisso. Você tem que conhecer as pessoas que você trabalha, tá? A Railana falou semana passada, eu vou repetir, comunicação é via de mão dupla. Tu é responsável, sim, pelo que a pessoa entende, tá? Eu demorei muito tempo para entender isso, mas eu sou responsável pelo que a pessoa entende. Eu tô me comunicando com ela, também sou responsável pelo que ela entende. Eu tenho que buscar nela um feedback que ela tá me entendendo, um feedback que ela consegue entender o que eu falo, a explicação que eu tenho. Sim, a comunicação é uma via de mão dupla, você é responsável pelo que a pessoa entende, tá? Eu acho que essa pergunta aqui é a pergunta que vocês vão ouvir aí quando vocês saírem para trabalhar com fazenda de leite. Se eu vejo, por que o funcionário não vê? Aí, vocês têm que, claro, tem que chegar com jeito e tal, mas será que esse funcionário ele foi treinado para ver esse problema? E se ele foi treinado para ver esse problema, ele sabe por que ele tem que identificar esse problema? Você tem que explicar toda a cadeia. O funcionário ele tem que saber o que ele está fazendo, por que ele está fazendo e qual a finalidade que ele está fazendo, tá? Ele tem que entender a cadeia que ele trabalha, ele tem que entender por que aquela teteira furada lá dá problema. Ele tem que entender que aquilo, putz, eu ganho hoje, o produtor de leite batalhou muito para isso, mas hoje ele ganha por CCS, ele ganha por proteína, ele ganha por volume de leite. Ele tem que entender, olha, isso vai impactar lá no meu resultado final. Sabe? O funcionário ele não pode só executar as coisas, ele não pode só simplesmente fazer, ele tem que entender os processos, ele tem que entender por que os processos são importantes, tá? E outra coisa, que tem um pessoal que acha muito, tô precisando de um funcionário, você tem alguém para me indicar? Gente, eu passei por uma experiência e, olha, nunca indique ninguém para nada, sabe? Se a pessoa quer indicação, a pessoa tem que se indicar para tal, ela tem que mostrar capacidade para isso, sabe? Experiência não é pré-requisito, gente. Vocês têm que... Putz, eu tenho que fazer estágio, mas eu não tenho experiência nenhuma. Meu querido, você não tem que ter experiência, você tem que ter força de vontade, você tem que ser proativo, você tem que ter interesse, tá? Experiência não é pré-requisito. Esse funcionário que está vindo de outra fazenda leiteira, está vindo por algum motivo. Pode não ter dado certo lá, pode ter dado confusão, pode ter dado, claro, pode ter dado certo e ele quis sair também, pode, não estou falando que, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Ele saiu de lá por algum problema. Ele vem cheio de mania, cheio de... mas eu sempre fiz assim, teste de caneca. Não do jeito que você quer que faça, sabe? Então, isso é uma coisa a se pensar. A experiência não é pré-requisito para nada, tá? Nem para funcionário de fazenda de leite, nem para estagiário de veterinária, tá? A gente tem que insistir nos pontos positivos dos nossos funcionários, tá? Trocar toda hora não é um sinal de erro, gente. É um sinal que tem alguma coisa aí que tá errada. Ou a comunicação tá errada, a forma que tu cobra tá errada, alguma coisa tá errada, tá? E olha, você está numa escala acima, eu sempre digo, você vê as pessoas com
a moral que elas têm, como elas tratam as pessoas abaixo da escala, sabe? Você pode cobrar, você tem que cobrar. Você, claro, depois do treinamento, de entender tudo da cadeia e tudo mais, você tem que cobrar o funcionário. Mas faltar com respeito, nunca. Baixar o calão, nunca, sabe? Isso não pode acontecer. Tá aqui, ó, isso aqui é erro. Erro no sistema de comunicação, tá? Bom, aí chegando no final, então, isso aqui foi um dos simpósios aí que eu fui, tá? Que eu conheci esse cara aqui, que eu achei uma palestra incrível, que foi esse Henrique Zaparoli Marques, se alguém quiser saber mais, e tem mais umas tabelas dele que eu gosto. Que ele foi lidar com pessoas, ele tinha um problema assim que o pai dele tinha café em Minas Gerais, e ele, putz, estudou, fez doutorado, fez mestrado, fez tudo isso, e o pai ainda não confiava nele, sabe? Então ele foi uma pessoa que, além de trabalhar com produção animal, ele trabalhou com pesquisa com pessoas, tá? Aí eu vou mostrar. Oi. Me perdoa só te interromper. Teve uma mudança no Google Meet e hoje nós descobrimos isso. E em 5 minutinhos ele vai fechar essa chamada. A gente vai colocar no chat um outro link e vai migrar para lá, tá? Então, assim, não sei se vocês querem já fazer isso agora, para tu concluir a tua ideia lá. Eu acho melhor até, Luana, porque antes de eu começar a tabela, pode ser? Melhor, né? Isso. Então tá, a gente vai colocar no chat, ó, a Maria já colocou no chat o link, vamos todo mundo brigar para lá, que daí a gente consegue continuar sem ficar se preocupando com o tempo, tá bom? Tá bom, beleza. Beleza. Beleza, gente. A Luna já vai colocar ali a apresentação e já daremos sequência, tá? Beleza, tudo certo, estamos vendo. Aí, pronto, agora vocês me ouvem. Sim, aham. Tá, bom, gente, então continuando aí, qualquer coisa interrompam, né? Depois dos probleminhas técnicos. Então, falando dessa tabela aí, desse Henrique que eu falei para vocês que eu gostei bastante da palestra dele, tá? Ele fez uma pesquisa aí, né, numa fazenda, tá? Onde tinha os ordenhadores, 1, 2, 3 e 4, e o proprietário, tá? Eles ranquearam, tá, de 1 a 10, o que eles achavam mais importante, os ordenhadores, o que eles achavam mais importante, o que eles valorizavam. E de 1 a 10 aqui, tá, o que o proprietário achava que os ordenhadores valorizavam,
tá? E eu quero chamar a atenção para vocês para 3 pontos aqui. O que o proprietário achava que os ordenadores mais valorizavam, que é boas condições de trabalho, em segundo lugar, bom salário, e o que os ordenadores realmente valorizavam mais, que todos aqui, tanto 1, 2, o 3 e o 4, aqui tem uma discrepância, tá, nas respostas, nas outras respostas, mas todos reconheceram que reconhecimento era o mais importante para eles, tá? Então, às vezes, o proprietário, ele acha que dá bom salário, dá bonificação, da segurança do emprego, são coisas importantes, sim, mas não são as que o funcionário aqui acha mais importante. Ele quer reconhecimento, ele quer entender o processo, ele quer ter maior responsabilidade, tá? Então, isso eu achei uma parte bem interessante dessa palestra desse Henrique, tá? Se alguém quiser procurar, tem bastante coisa de relacionamento com pessoas dentro da propriedade leiteira, que ele fala bastante, eu acho um cara bem legal até, ele fez uma reportagem aí pro Milk Point, tá? Bom, para finalizar aí, eu quero falar aqui quem sou eu, né, para dar dica para alguém, mas eu sempre ouvi que eu não sabia dividir a vida pessoal da vida profissional. E eu quero indicar um livro para vocês, que é do José Luiz Tejon, Guerreiros Não Nascem Prontos, tá? Eu não nasci pronta para fazer veterinária, não nasci pronta para lidar com gado de leite, eu não nasci para nada disso, mas eu fui crescendo para isso, eu fui me construindo para isso, porque guerreiros não nascem pronto. E tem uma frase dele que é muito, muito legal, que eu achei muito boa e que eu me identifiquei bastante, tá? Trabalho é trabalho e amigos fazem parte, tá? Não é amigos à parte, amigos fazem parte. O que seria de mim sem um projeto de mestrado da minha amiga? O que seria de mim sem meus amigos aí na hora de desespero? O que eu faço com aquela vaca lá? Não sabia? Não sei tudo, gente, estou na 6ª fase, eu não fiz clínica de ruminantes ainda. Pô, você tem que ter amigo para ligar, você tem que ter contato, tá? E também família, né, gente? Eu acho que sem família não é nada. Essas pessoas são tudo para mim, tá? Meu pai aí, o famoso polenta, tá? Minha mãe, minha irmã, meu cunhado, tá? O Davi, que é meu filhado aí. E eu queria fechar minha palestra aí com essa frase, tá? Que trabalho é trabalho, amigos fazem parte, beleza? Se eles fizerem parte, é melhor ainda, tá? Essa é a nossa propriedade aí. Quero agradecer pela atenção de vocês, agradecer pelo convite aí da Luana, do Leonardo, da Maria Isabel, da Fernanda. Dizer que eu me senti muito, muito lisonjeada, como diz o outro, sabe? Tá aqui agora. Tá aqui meus contatos, tá? Meu Instagram, meu e-mail. Quem quiser aí, meu WhatsApp, alguma coisa, tô no grupo de Pro e pode entrar em contato, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse nossa conversinha. Beleza? Show de bola, show de bola. Muito obrigada, Alana, por estar passando esse conhecimento teu na prática, como você comentou, né? Falando vários pontos que às vezes não são abordados. É incrível como a gente não fala sobre isso dentro da faculdade, né? Uhum. Então, e como faz diferença. Eu fiquei de cara ali com o que tu colocou do Henrique, né? O reconhecimento, eu fiquei, caraca, realmente, sabe? É um jeito que você fala, é como você trata, é como você, tipo, sei lá, dá... Salário não é tudo. Exatamente. Tem uma galera que acha que bonificação resolve o problema da fazenda. Eu acho que não é assim, sabe? Eu acho que tem outros porquês que a gente tem que ver aí. Exatamente. Acho que eu vou parar aqui a apresentação, daí não fica assim infinito aí, se tiver alguma pergunta. Okay. Eu de olho no chat aí também. Sim, se quiserem colocar, fiquem bem à vontade, pessoal. Quiser saber alguma coisa, quiser saber média de vaca, quiser saber quantas terneiras, quiser saber, estamos aí. Uhum. Então, vai lá, Léo, vai lá que depois eu pergunto também. E aí, galera? E aí, Alana, muito boa a tua palestra. Uma coisa que eu gostei bastante que tu falou, assim, que acho que na faculdade nunca ninguém fala pra gente, apesar de, vamos dizer assim, tu tá na propriedade da tua família, vamos dizer assim. Então, você vai ser veterinário lá, mas o teu pai sabe que, apesar de que a gente sabe que veterinário parente... Sim. O pessoal da casa, a gente nunca é veterinário. Mas, assim, tem um outro olhar, mas, assim, que tu falou, assim, como o teu pai sabe vários índices zootécnicos, teu pai conhece muita coisa, e o desafio que é pra gente que sai da faculdade e a gente acha que vai chegar no produtor, e o produtor vai ser uma tábua rasa que não vai saber nada, e o produtor, às vezes, sabe mais do que a gente. No meu caso, foi bem isso, Léo. Bem isso. E, tipo assim, e aí a gente vai chegar no produtor, lógico que ele é teu pai, né? Agora nós que vamos chegar num alguém aí, o cara vai dizer, nossa, esse veterinário não vale nada. Eu sei mais do que ele, assim.
Ou a gente chega no produtor, usa uma linguagem muito baixa, assim, e o cara sabe termo técnico muito mais que você, né? Eu achei muito legal que você trouxe isso. Queria dar muitos parabéns para você, que foi muito massa. Obrigado. Pode me chamar aí, gente. Eu venho aí, não tem problema. E eu achei muito legal a palestra da Railana da semana passada, sabe? Porque adentrou muito, assim, ó, em a gente saber o perfil da pessoa, sabe? Eu entendi que o perfil do meu pai não era eu, que nem eu falava, pintar, bordar, explicar. Ele sabia de tudo isso, entende? Ele sabia de tudo isso. Eu tinha que dar risada mesmo. Ele fazia alguma coisa errada, eu dava risada. E assim, sabe, é um desafio às vezes, mas foi o meu jeito de, como eu posso dizer, de questionar, sabe? De perguntar, de mostrar que eu posso fazer diferente, sabe? Mas você tem que conhecer o perfil, é claro, que eu entrei assim, mas é minha família, né? Você não pode entrar dando risada numa propriedade, sabe? Você tem que ter essa certa noção, né? Então, mas muito obrigada, viu, Léo? Por nada, eu que agradeço. Capaz. Fale, Lu, você quer falar? Então, eu sei que você falou uma vez, comentou sobre ovino também, né? Uhum. Como tu vê essa relação de ter ovino e bovino na mesma propriedade? Se tu prefere, ou prefere ser mais focado? O que tu acha? O que tu pensa sobre essa união de duas espécies? Duas espécies. Então, eu acho que assim, ó, não importa o que tu fizer, se tu fizer bem feito, tu pode ter marreco, tu pode ter ganso, tu pode ter cavalo na propriedade, pode ter o que tu quiser, desde que tu trate o cavalo bem, desde que tu trate o marreco bem, desde que, enfim, é de manejo de propriedade para propriedade, sabe? Eu acho que sim, é possível, tanto que eu vi uma palestra uma vez de um cara da Supra, que foi lá na caverna, inclusive, que ele falou muito de produtividade por área, né? Querendo ou não, a ovelha, se a gente for entrar em gado de corte agora, que eu gosto muito de ovinos também, é uma área que eu quero trabalhar também, mas se a gente pensar em produtividade por área, um ovino tem no máximo 60, 70 quilos, sabe? Dentro de uma área onde você ia botar 10 cabeças de gado, você pode botar 40 de ovelha. Então, é um negócio, sim, a ser pensado, sabe? Como eu falei, não há amor que banque o saldo negativo no final do mês, né? Então, que é uma frase do Antônio Schacker. Então, é preciso ver, sabe? Cada realidade é uma realidade, sabe? Se, putz, o leite já vai mal, o corte já vai mal, vai querer botar a ovelha ainda para ir mal, sabe? Aí é complicado. Não sei se respondi, se ajudei um pouquinho. Sim, já ajudou, sim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente tem que colocar também o formulário. Já vamos colocar aqui, se alguém quiser abrir o microfone. Obrigada, Maria, já colocou. E perguntar mais alguma coisa. Gostei do que a Maria Isabel botou ali, né? Que a gente acha que a gente sai com o diploma, a gente garante tudo, né? Mas não fazer nada. Então, vou perguntar mais uma coisa. Pode. Agora, sobre os dados, bem que tu falou da propriedade de vocês ali, sabe? A média da lactação, ou como vocês, vamos dizer, têm o cuidado da reprodução próximo ao parto, algumas coisinhas assim que, sei lá, fizeram sentido depois que você entrou na faculdade, sabe? Tipo, vocês sabiam, já fazia, e, tipo, não sabia o porquê que tava fazendo. Algumas coisinhas, assim, que, tipo, dá aquele estalo, né? Que às vezes a gente tem agora tudo isso faz sentido, assim. Eu acho que uma coisa que me caiu bem, assim, na real, porque é umas coisas que a gente, às vezes, né, acaba, enfim. Mas pensando, por exemplo, na ordenha ali, né? Pré-dipping, pós-dipping, por que precisa desinfetar a teteira? Por que essa vaca marcada com o negócio na perna não vai pro tanque, sabe? Isso foi um monte de coisa que depois que eu entrei na faculdade, depois que eu fui participando do projeto, depois que eu fui vendo que, olha, tem um porquê, né? O pré-dipping, o pós-dipping, querendo ou não, a gente às vezes só vai fazendo as coisas, né? Faz, não entende o processo. E aí não adianta cobrar, eu vejo porque você não vê, né? Que foi o que eu falei. Mas eu fui entendendo um pouco por quê, sabe? Às vezes eu tinha um pouco de segurança de perguntar, porque querendo ou não, eu estava na faculdade, meu pai era produtor. Aí eu ficava meio que assim, sabe, dar o braço a torcer. Hoje eu dou o braço a torcer tranquilamente para ele, não tem problema nenhum, porque eu não tô medindo força com ninguém, sabe? Mas eu ficava, putz, eu vou perguntar para ele vai, tipo, ficar com uma confiança, não sabe? Então foi um monte de coisa que eu fui buscando ir atrás, entende? Tipo, já por exemplo, em 2019, eu queria trabalhar com leite, eu peguei um livro, que eu vou pegar um livro e vou ler, entendeu? Vou saber, vou pegar umas matérias, vou fazendo por assim e a gente vai descobrindo, né? Por exemplo, uma coisa que é bem clara na minha cabeça, assim, vaca marcada que não pode ir pro tanque, né? Por que aquela vaca não pode ir pro tanque? Se aquela vaca ir pro tanque, por exemplo, uma vaca que tá com mastite alta, uma vaca que tá, enfim, com colostro, alguma coisa assim, medicamento, Jesus, medicamento. Se essa vaca chegar e ir pro tanque,
você vai descartar os 6 mil litros de leite que você deu no dia. Entende? Por que o antibiótico tem período de carência? Isso é uma coisa que, assim, ó, que a gente entra na faculdade e a gente vê, sabe, a importância disso. Eu acho que são coisas específicas, assim, né? Claro, a reprodução também foi uma coisa que eu vi que era importante, entender ciclo estral, tudo isso. Eu acho que, pra mim, foi tudo show de bola, né? Porque é uma coisa que eu gosto bastante, então... Enfim. Eu fui vendo assim, né? Aos pouquinhos e descobrindo. Ótimo. Então, acho que era isso por hoje, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada, Alana, novamente. Ah, tá. Tem mais uma pergunta? Do preço do milho? Mas então, lá no Oeste a gente ganha bem, Léo, por litro de leite. Não é que nem aqui na Serra. Aqui na Serra tem essa... Não sei se vocês também têm essa noção, né? Mas aqui na Serra tem menos laticínio, né? Então, acaba sendo... o preço... Putz, quem tem leite vai ter que vender para tal e é tal preço, entende? Lá no Oeste tem o preço do leite é um pouquinho melhor, dá para comprar milho ainda. Mas tá foda, viu? Tá foda, desculpa o palavreado, mas tá complicado. Sim, tem bastante gente fazendo leitaria. Sempre tem. A gente sempre vê, né? E daí vai pro porco, aí dá errado no porco, o porco cai, volta, vai pro gado. É aquela loucura, né? Você pode criar de tudo. Isso, né? Desde que faça bem feito. Depois da colocação do milho aí, se alguém quiser me falar mais alguma coisa, tá? Tô bem aí à disposição de vocês. É isso aí. Vamos tirar um print, então, para ficar reservado, guardado? Então, quem quiser abrir a câmera, fiquem à vontade. Os familiares aí, que também a gente viu. Então, entra aí, ligo a câmera. A gente faz um print para recordação, para posteridade. Liga uma câmera, Léo. Léo é um menino muito tímido. Eu tô tentando ligar a minha. Todo lindo, sabe? Vamos ver aqui. Maria, tira print também para nós, faz favor. Vou tirar também. 1, 3 e... Obrigada, gente. Vocês são demais, tá? Muito obrigada pelo convite mesmo. Eu adorei. Valeu. Tá? nós adoramos também, com certeza. Chamaremos mais vezes. Então tá, tchau, gente. Muito obrigada. Parabéns, Alana. Tchau. Valeu, tchau, gente. Obrigada, Maria. É as gurias da pecuária. Lu, tchau, então. Até mais, tá? Tchau. Obrigada pelo convite, adorei, tá? Beijo. Tá bem. Beijo. Vocês estão me vendo? Não. Eu não. Ui, que raiva.